A gente continua falando deste dia, Dia da Visibilidade Trans. A gente acompanhou agora dados muito alarmantes e muito tristes ainda desse cenário na reportagem da Larissa Borer. E agora a gente vai falar um pouco de pautas mais representativas e um pouco mais positivas sobre esse processo, porque também não é só de morte, a gente tem que falar de vida. E é com imenso prazer que eu vou receber a partir de agora Caetano Vasconcelos, o Caê Vasconcelos, homem trans, autor do livro Transresistência, Pessoas Trans no Mercado de Trabalho e repórter da Ponte Jornalismo. Como vai, Caê? Muito bom vê-lo aqui, tê-lo aqui. Bom dia, Maria. Muito obrigada pelo espaço, né? Acho que fiquei até um pouquinho emocionado com essa sua fala, né? Muito sobre isso, a gente falar de vida também, no Dia da Visibilidade Trans. Com certeza. E para a gente começar, né? Teve até uma fala interessante, acho que foi da Violeta na reportagem, falando o que as pessoas que não são trans podem fazer, né? Ouvir. Queria saber qual que é a importância de ter uma data que lembre, ainda mais com esse nome, né? Visibilidade Trans. Qual a importância do dia de hoje para a luta? Acho que o nome ele já é autoexplicativo, né? Sobre mostrar que a gente está aqui, principalmente mostrar que a gente está aqui vivos, né? Mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas trans masculinas e pessoas não binárias. Eu faço parte do universo trans masculino que não é muito visível, né? Não é muito conhecido. Tanto que foi quando eu conheci os primeiros meninos trans que eu me entendi trans, né? Então é muito sobre invisibilidade. Onde que estão esses corpos trans, né? Ainda estão na marginalidade, a gente ainda não está sendo visto. E a importância dessa data, eu acho que eu gostei muito das coisas que a Keila e a Cimi falaram, que eu estava aqui já ouvindo, né? É muito sobre isso, a gente tem que mostrar que a gente está aqui. O mercado de trabalho, no meu livro, fala sobre isso, então também, completando a Violeta, é necessário a gente estar nesses espaços para a gente se manter vivo, né? Para chegar no transfeminicídio, a gente ter esse número absurdo de 175 mulheres trans e travestis assassinadas no ano de pandemia, né? Que é um ano que a gente deveria estar em casa seguro, para não morrer pelo coronavírus, a gente tem essa outra pandemia, esse genocídio da população trans, que em sua maioria é a população negra também, né? Então não dá para a gente desassociar essas lutas. Como a gente evita isso? Empregando, permitindo que a pessoa trans continue na escola, entre na universidade e esteja na sociedade, né? Não mais às margens. Eu quero já falar do seu livro, porque eu sei que você está reeditando, vai relançá-lo, mas antes eu queria que você trouxesse também um pouco da sua história pessoal, né? Eu queria saber quando você se entendeu um homem trans, como que foi esse processo e quais estão sendo as dificuldades e as descobertas boas também, né? Dessa caminhada, Caê. Eu demorei demais, assim, para me entender trans, porque eu fiquei me negando esse processo. Hoje eu enxergo que eu precisei me aceitar trans, porque eu tinha medo de perder o afeto familiar, medo de perder o afeto romântico, medo de não ter lugar no mercado de trabalho e medo de não concluir a faculdade, né? Então, a primeira vez, hoje, eu estou num momento, assim, da minha transição, que eu entendo que se eu soubesse o que é um homem trans, eu teria sido uma criança trans, com certeza. Ainda mais agora no livro, que um dos capítulos é sobre a minha história, eu estou revivendo isso e falando, putz, com certeza, se tivesse essa informação, eu teria sido uma criança trans. Mas não tive, então foi só em 2017, quando eu estava com 26 anos, fazendo meu TCC, que foi a primeira vez ali que eu comecei a entrevistar homens trans e pessoas trans masculinas, e percebi que aquela história não era só sobre eles, era sobre mim. Então, hoje eu também entendo que eu escolhi esse tema no TCC para me descobrir. Eu não sabia como me descobrir uma pessoa trans, então acho que eu já escolhi esse tema para poder entender um pouco mais, né? Mas não era nesse lugar de pesquisa, era nesse lugar de descoberta. Só que aí de 2017 até 2019, quando eu realmente olho para mim e falo, você não é cis, foi um processo assim longo que eu levei e trouxe várias vezes da terapia, conversei com muitas pessoas próximas, mas é muito doido como eu sempre me neguei a esse lugar de não querer me entender trans. Eu acho que foi muito uma negativa, assim, bem grande, assim, interna, que quando eu falava da possibilidade de ser uma pessoa trans, eu mesmo já respondia e falava, não, acho que é porque eu pesquiso o assunto, porque eu trabalho sobre isso, porque quando o meu TCC, ele não terminou até hoje, eu digo, né, foi por conta dele que eu entrei na Ponte eu que cuido da editoria LGBT, e aí conheci muito mais pessoas trans, e comecei a realmente dizer, dar um corpo para essa editoria dentro da Ponte, né? Então, conversando com essas pessoas e tal, foi cada vez mais ficando latente isso dentro de mim, eu não conseguindo mais me negar, né? Só que aí o ápice que eu digo que o mundo, assim, quebrou,
A Linda Quebrada, ela chegou e quebrou o mundo cisgênero para mim, né? Foi quando eu assisti o Bicha Travesti, que é um documentário que eu recomendo para todas as pessoas, cis ou trans, porque quem é trans entende tudo o que está acontecendo ali, quem é cis vai entender por que a gente precisa dessas pessoas como aliadas, né? E eu, por exemplo, eu tinha uma questão assim, primeiro que eu me identificava enquanto sapatão, né? Foram 12 anos com esse rótulo e era muito importante isso para mim. Então, como que eu ia abrir mão de... E foi ali que eu me enxerguei no mundo, né? Então, eu fiquei com muito medo de abrir mão desse único lugar, assim, o meu lugar que eu encontrei no mundo, porque a partir do momento que eu sou um homem trans, eu não sou mais sapatão. E aí, hoje eu tô redescobrindo minha sexualidade também, muita coisa acontece quando a gente realmente aceita que é uma pessoa trans, né? Muita coisa muda. Eu tinha medo de abrir mão dessa identidade, que para mim ser sapatão era uma identidade mais do que uma sexualidade. E eu não tinha uma questão de disforia, por exemplo. Eu nem gosto dessa palavra, né? Eu acho que é a cisgeneridade que faz com que a gente tenha um problema com os nossos corpos. E eu nunca tive um problema com o meu corpo. Sempre foi tranquilo para mim ter a genitália que eu tinha. Só que a sociedade cobra que o homem tem que ter a genitália X e a mulher a genitália Y. Que para você ser homem, você tem que ter barba, você tem que ter voz grossa e tudo mais. Então, eu tinha muita dificuldade de me entender trans, porque naquele momento eu não queria nada disso. E no documentário da Lin, tem um momento assim que eu adoro muito do documentário, vai dar para ouvir as patinhas do meu cachorro. Não então, tem problema, já desculpa pelo barulho externo. Tudo bem, pode ser. E aí tem um momento assim, muito potente do documentário que tá a Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, e as vocalistas das Bahias, que é a Raquel Sucena e a... Não, Raquel Sucena, fiz um chip das duas. A Sucena Sucena e a Raquel Virgínia, que elas estão conversando exatamente sobre isso, né? O que é da gente e o que é a cisgeneridade que força na gente. E aí eu saí daquela sala de cinema com a certeza absoluta que eu não era uma pessoa cis, porém eu também não sabia aonde que eu ia me encaixar, né? Tanto que no começo eu cogitei que eu poderia ser uma pessoa não binária, porque eu nunca gostei da feminilidade, mas eu tinha repulsa à masculinidade. Por mais que ela sempre estivesse na minha vida, desde assim de criança, eu tinha medo assim desse universo masculino. Então eu achei que por um momento talvez eu seria uma pessoa não binária, só que aí eu fui entender no meu lugar no mundo. Eu acho muito importante me dizer homem trans para realmente quebrar essa masculinidade tóxica, né? O que é ser homem? Eu vou construir o homem que eu quero ser, ainda estou nesse processo de construção e eu acho que eu vou ficar sempre nessa transição, né? Eu acho que a transição ela nunca tem fim, porque ela é muito mais interna do que externa. Então, aí de dezembro de 2019, que é quando eu assisto Bicha Travesti, fui aos poucos contando para as pessoas, contando para os amigos mais próximos, fui contando para o pessoal do trabalho, fui tendo... Eu tinha tanto medo de tudo dar errado e tudo tá dando muito certo, né? Até agora eu tenho acolhimento de 100% das pessoas ao meu redor. Por eu já estar empregado num site de direitos humanos, não tive essa questão, que é uma das piores questões para pessoas trans, né? Que é estar inserido no mercado de trabalho. Pelo contrário, eu sinto que eu me entender trans, eu acho que eu consegui também ter mais confiança no meu trabalho e não ter tanto medo de arriscar as coisas. E por enquanto as coisas ruins eu acho que está sendo por conta da pandemia, né? Eu não consegui abraçar minha avó ainda. Minha avó tem 70... Não, eu sou ruim de cabeça, mas acho que ela vai fazer 76 esse ano. Eu acho que 76 ou 77. É do interior da Bahia, semi-analfabeta. Então, assim, é aquele estereótipo da pessoa que não aceita, que as pessoas usam para dizer que não aceita as pessoas trans, né? E desde o começo, desde lá de 2008, na verdade, quando eu me entrei no sapatão, sempre foi a pessoa que me acolheu, me deu um afeto. Eu não consegui abraçar ela ainda, ela não pôde abraçar o neto dela, né? Nessa versão finalizada desse neto. Então, acho que a parte mais difícil está sendo isso. Não, e é melhor esperar mais um pouco mesmo, né, Caê? Ainda mais agora, né, que a vacina está chegando. Nossa, muito legal tá te ouvindo aqui. Eu já sabia um pouco disso, é claro. Aliás, quem quiser acompanhar o trabalho do Caê, ponte.org, né? Que ele faz essa cobertura especializada na Ponte Jornalismo, local por onde passei, né? Tenho um carinho imenso e ainda sou eventual colaboradora. Você mencionou várias vezes o mercado de trabalho e eu queria agora falar do teu livro, né? Transexistência, você comentou um pouco, mas só para reforçar para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, foi um trabalho de conclusão de curso que aí você entendeu que havia ali material para que você escrevesse então esse livro. O que me chamou a atenção desde a época e lendo o livro inclusive, é isso, existe um estigma entre as pessoas trans, inclusive no mercado de trabalho, que acabam ficando à margem. Grande parte, principalmente das mulheres trans, acabam indo para o ramo da prostituição, e é justamente este outro lugar que você quis mostrar no livro, né? Então conta pra gente um pouco do teu livro e já aproveita para falar da reedição dele. Sim.
eu descobri em 2015 que eu queria fazer um TCC sobre pessoas trans, né? Só que eu fiquei pensando qual que seria esse escopo, qual que vai ser o recorte, porque por mais que ainda se falasse muito pouco de pessoas trans até 2017, se falava. Então, assim, questão do nome social, vez ou outra estava na mídia, os assassinatos sempre, né? Porque é sempre nesse lugar de morte, de violência, mas pouco se falava do mercado de trabalho. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e a ANTRA tem um dado assim, muito alarmante, né, que 90% das pessoas trans, e quando a gente fala isso, são mulheres trans, travestis, estão na prostituição porque elas não têm unicamente uma oportunidade no mercado formal de trabalho, né? Tanto que no começo o nome do livro chamava Pessoas Trans no Mercado Formal de Trabalho. Mas a gente está no meio de uma pandemia agora que muitas pessoas não estão mais nesse esquema de CLT, né? A gente fala tal carteira assinada, que era a ideia inicial do livro. Então eu tirei a palavra formal, porque tem pessoas que estão trabalhando todos os dias, assim, no emprego fixo, mas não é um emprego formal. Então, também já teve entender essa realidade que a gente está vivendo hoje no país, né, que muitas pessoas perderam o emprego. E lá em 2017, quando eu estava fechando o tema do meu TCC, foi muito difícil fazer ele ser aprovado na faculdade, né? Ainda bem que o meu orientador, que é o Marcos Zibord, abraçou essa ideia, falou, não, vamos fazer esse livro dar certo. E desde o começo eu não queria que fosse um tema para morrer na universidade, né? Primeiro que eu queria que o meu TCC fosse uma porta mesmo, assim, escancarar a porta do mercado de trabalho para mim, que eu não tinha conseguido sequer estagiar como repórter. Eu consegui estágios em redação, como redatora em agência de publicidade. Foi o máximo que eu consegui de trabalhar com comunicação durante a faculdade. Então, eu queria muito fazer o que eu fiz, né? Chegar com o TCC pronto e levar para algum chefe de redação e pedir um emprego, que foi o que eu acabei fazendo com a Ponte, e fiquei um tempo como colaborador e hoje sou da equipe fixa. E por que o mercado de trabalho, né? Tanto que nessa nova versão, como eu estou reescrevendo, na verdade ele é um novo livro, né? Eu até digo que é realmente uma nova edição, porque dos capítulos, inicialmente eram 7 perfis, de 8 pessoas, porque tem um casal. O casal continua, óbvio, eu não consigo tirar a Helena e Klaus desse livro, assim como a Luísa, que foi a primeira funcionária trans do MASP. São duas histórias assim que até hoje eu tenho eles na minha vida, né, desde 2017. Foram pessoas que ficaram imensamente felizes com a transição. Então, algumas histórias continuam, 2 histórias da versão original caíram, porque eu não consegui mais acesso, né, como agora vai ser vendido o livro, eu preciso dessa aprovação deles para saber se está tranquilo veicular essas histórias. Então, 2 histórias caíram e chegaram 7. 7, 9, não sei, sou ruim de conta, mas no total vão ser 13 histórias, 5 originais e o restante novas, e uma delas é a minha. E aí eu consegui, assim, mesmo em pandemia, né, algumas pessoas eu nem conheço pessoalmente, tem 3 pessoas nesse livro que eu nunca as vi pessoalmente, mas rolou, assim, várias conversas, chamada de vídeo pra gente construir esses perfis. Eu vou ter a honra de ter 2 vereadoras trans nesse livro, então Érica Hilton e Carolina Yara vão estar nesse livro. Bacana. Então, a honra de contar a história dessas 2 mulheres, que são as primeiras travestis negras a estarem na Câmara Municipal, né? Então, e é muito também sobre isso, a editora falou, nossa, eu queria muito que tivesse alguém da política, porque não tem como a gente não contar desse momento, né? Sempre foi tão negado o espaço de trabalho para as pessoas trans, agora a gente tem a Érica Hilton com 50 mil votos, sendo a mulher mais votada do Brasil, então tinha que ter a história da Érica nesse livro. E aí eu tenho a chance também de contar a minha história e voltar, né, lá desde a minha infância para entender como que tudo funcionou e contar da potência que foi esse livro para eu me entender trans. E assim, não é porque foi eu que escrevi, mas ele tá lindo, assim, eu tô muito feliz de ter todas essas pessoas. Eu consegui também uma outra coisa que eu não consegui em 2017, que é ter pessoas não binárias, porque na época era isso, né, o que eu tinha de acesso? Eu conhecia pouquíssimas pessoas trans, a internet ainda não era um espaço, assim, tão usado pra gente poder se achar, então eu consegui na época, assim, também os meses que eu tinha para fazer o TCC, quem estava mais perto e as indicações. Tanto que eu gosto muito da história da Luísa, né, que é quem abre, porque eu conheci ela no metrô. E no primeiro livro ela foi o perfil mais potente e ainda continua sendo umas histórias mais potentes, né? Então eu conheci uma fonte no metrô voltando do trabalho com o uniforme do MASP, então eu gosto muito dessa coincidência que foi, né? Eu estar naquele mesmo vagão que ela, naquele mesmo horário, ela ter topado e tudo mais. Então acho que ele tá muito representativo, eu não lembro agora de cabeça, mas ou tem 50% pessoas brancas e negras, ou tem mais pessoas negras. Tem muitas mulheres trans, mas também tem homens trans, pessoas trans masculinas e boysetas, né? Que é uma nova nomenclatura para poder se dizer uma pessoa trans, que são os meninos que não se definem homem, mas eu acho que o nome também já é muito dito, né? Boysetas, são meninos que têm buceta. Sei. Então eu acho que eu consegui, assim, contemplar o universo trans numa totalidade. Continua sendo no território de São Paulo, né, porque a ideia era fazer as entrevistas pessoalmente, aí na pandemia eu falei, agora não tem como a gente
quebrar essa ideia, mas eu quero muito, até já falei para a editora, meu sonho é poder fazer pelo menos um em cada estado, um em cada região do Brasil, ter só pessoas do Nordeste, só pessoas do Norte no livro, quem sabe, porque história não falta, né, de pessoa trans pra gente contar. Felizmente tem muita potência, a gente só precisa realmente disso, né, uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a nossa potência e o nosso talento. Quem sabe volume 2 aí, né, chegando. Para quem quiser, infelizmente a gente vai ter que encerrar, Caê, eu queria saber, para quem quiser, vai ser lançado possivelmente em fevereiro, é isso? Quem quiser comprar o livro, como que faz? A gente ainda não está com uma data fechada, porque está nesses rolês loucos de revisão, diagramação e tudo mais, mas a capa já está quase fechada. Vai sair pela Dita Livros, @Dita Livros no Instagram, lá dá para achar o site e tudo mais, que é uma editora que, inclusive, a minha entrada já faz a editora mudar a ideia original, né? Originalmente era uma editora que ia publicar só mulheres. Inclusive o livro da Laísa, da Arquivo do Vem Cá, que é um livro sobre a saúde sexual de mulheres lésbicas e bissexuais, foi publicado lá, só que a editora percebeu que precisava também abranger pessoas trans, né? E foi o momento que eu me entendo trans, que desde 2017 eu estava brigando para ter uma editora, né? Então vou ser o primeiro homem a publicar pela Dita Livros, e um tema tão necessário que é o mercado de trabalho para as pessoas trans. Então até o finalzinho de fevereiro, daqui a pouco a gente já consegue ter uma data, mas é só seguir o @Dita Livros que vai ter novidades lá. Ótimo, então acompanhem, @Dita Livros. E com isso me despeço, Caê Vasconcelos, homem trans, repórter da Ponte Jornalismo e autor do livro Trans Resistência, Pessoas Trans no Mercado de Trabalho. Meu amigo, muito obrigada pela participação. Bom final de semana e até a próxima. Obrigada. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.